Essa questão traz um artigo de opinião do Gregório do Vivier que tem um tom marcadamente crítico, e o pedido do enunciado é para que a gente descubra o recurso estilístico que constrói primordialmente o projeto argumentativo do autor, ou seja, qual é a principal estratégia usada pelo Gregório para que a sua tese seja defendida. Se a gente der uma lidinha nas alternativas, o que seria conveniente de ser feito primeiro, a gente deve perceber que é preciso hierarquizar essas informações, ou seja, qual desses recursos é mais importante para a defesa do ponto de vista dele. A letra A me fala sobre o fechamento do texto com a expressão um dia de forma isolada, sinalizando esperança. A letra B sobre a menção metalinguística à própria Folha de São Paulo, que restringe o acesso ao seu conteúdo por alguns assinantes e não assinantes. Na letra C, a reiteração, ou seja, a repetição enfática da expressão um dia para apontar críticas às nossas incoerências sociopolíticas. Na letra D, a pergunta retórica, o que vai ser bizarro daqui a 100 anos, como forma de marcar a tese, e na letra E, a recorrência da ironia, a fim de se dizer o contrário do que se pretende nas sentenças. Muito bem, depois de ler todas essas alternativas, a gente pode voltar ao texto e perceber que, de fato, a expressão um dia tem um papel muito importante. A gente pode localizá-la em alguns trechos, por exemplo, no início deste parágrafo, no início deste parágrafo, no início deste e do último. A cada vez que essa expressão é mencionada dentro do texto, o Gregório do Vivier apresenta uma incoerência sociopolítica nos nossos comportamentos contemporâneos. Um exemplo dessas incoerências está nesse segundo parágrafo, quando o Gregório do Vivier fala sobre o fato de o governo incentivar a compra de veículos movidos a combustíveis fósseis, mesmo a gente vivendo uma situação de aquecimento global, de problemas de trânsito, né? A segunda incoerência, no parágrafo de baixo, mostra o fato de alguns animais serem super bem tratados como animais de estimação e outros animais serem mortos cruelmente para a indústria da carne, por exemplo, né? O texto continua, portanto, listando essa série de incoerências sociopolíticas que, segundo o autor, provavelmente só serão percebidas ou nós só vamos nos dar conta dessas incoerências algum dia, né? Inclusive, essa esperança é sinalizada lá no último parágrafo. O que a gente vê, então, é que essa reiteração que vai enumerando as incoerências sociopolíticas é a principal responsável pelo projeto argumentativo do Gregório. A gente pode, portanto, marcar a letra C como a nossa resposta. Agora, as outras alternativas até trazem algumas informações de certa maneira corretas, entretanto não são as principais responsáveis pelo projeto argumentativo do texto. Por exemplo, na letra A, a expressão um dia que fecha o texto realmente sinaliza esperança, mas não é primordial para essa construção. Na letra B, a menção metalinguística à Folha de São Paulo, que acontece no penúltimo parágrafo, que também não é primordial. Na letra D, a pergunta retórica, o que vai ser bizarro daqui a 100 anos, não está marcando a tese. Ela simplesmente abre o texto para que a tese do Gregório seja, então, progressivamente construída. A gente pode, portanto, cortar esse trechinho que está errado. Na letra E, recorrência da ironia, a fim de se dizer o contrário do que se pretende nas sentenças. O texto até traz um tom um pouco irônico, né, no sentido do sarcasmo, de uma crítica um pouco mais fina. O primeiro parágrafo, então, marca isso muito bem, quando se diz que a escravidão não é tolerada desde que os escravos sejam asiáticos e o dono dos escravos seja uma empresa. Entretanto, não se diz o contrário do que se pretende nas sentenças, que é a definição tradicional de ironia. Então, a gente pode também cortar um trechinho na letra E. Reafirmamos, portanto, que a letra C é a mais adequada para responder a questão. Ela é o gabarito.